Boa noite a todos. Obrigado por estarem presentes, seja online, seja aqui na sala. Esse é um evento com apoio e patrocínio da Roche, que na figura da Kitria, da Tatiana, da André e do Cláudio. Falei o Cláudio por último, afinal de contas a gente deixa as mulheres primeiro, né, sempre, e que foram grandes parceiros ao longo da gestão. Esse é o último evento do meu triênio. Muito prazer ter vocês aqui, seja online, seja ao vivo, e agradeço a oportunidade de poder conversar acerca de um tema tão importante, que é a abordagem multidisciplinar no tumor HER2 positivo. E é importante, eu sempre digo, porque o cirurgião, não se iludam, 20, 25% dos tumores são HER2 positivos, e o cirurgião é quem habitualmente é o mastologista que recebe essas pacientes primeiro. Então, a conduta que a gente vai levar vai traçar efetivamente como essa paciente vai ser conduzida ao longo do seu tratamento, e é importante a gente saber qual a jornada que essa paciente pode passar. Carlos, eu estou com um pouquinho só de dificuldade aqui na tecla. Setinha para a direita aqui não está ainda, tá vendo? Eu não possuo conflitos de interesse. O único conflito de interesse que eu tenho, efetivamente, é que eu sou, como muitos aqui presentes, cirurgião, e a gente pensa sempre no procedimento cirúrgico, mas a gente não pode esquecer do tratamento oncológico que as pacientes venham a passar. Então, colocando para vocês sobre a forma de desafio, o primeiro desafio no tratamento e na conduta das pacientes de HER2 é como indicar por onde a gente vai começar o tratamento. Figuras importantes existem na nossa história. Na esquerda acima está Sir William Halsted, que preconizava que o tumor crescia e se estendia localmente depois da distância. À direita acima e à esquerda embaixo, respectivamente, Bernard Fischer e Umberto Veronese, que preconizavam já algo um pouco diferente. Quando a paciente já apresentava um tumor palpável, esse tumor já era sistêmico, então não adiantaria fazer uma cirurgia moda halstediana, moda essa que levou praticamente um século. Iniciaram os tratamentos menores de quadrantes, com abordagem axilar, e depois Veronese, junto com o Dr. Craig e o Dr. Juliano, que também é um outro monstro sagrado da nossa mastologia, a pesquisa do linfonodo sentinela. À direita embaixo está o Dr. Charles Peru, que foi quem efetivamente determinou quais eram os subtipos moleculares de câncer de mama. E essa determinação de fenótipo, a partir do genótipo em microarray, mudou por completo o entendimento do câncer de mama e a forma como a gente trata o tumor hoje. Lembre-se, vamos então voltar um pouquinho para os clássicos, fazer um update do SBPB 18 e 27, especificamente do 18. Tem como eu mexer aqui um pouquinho, Carlos? Desculpa, pessoal, que eu estou aprendendo botar então mais para a lateral. Eu estou aprendendo a mexer um pouquinho aqui em sendo o host do evento, e tem uma barra no meio do meu slide, aí a gente apanha um pouquinho, mas nada que o meu suporte aqui, chamado Carlos Reis, não possa me ajudar. Então, no NSBPB 18, 1.523 pacientes, tem 1AT3, N0, N3, M0, foram com tumores operáveis, foram randomizadas em dois grupos, perdão. Um de 763 pacientes, a 4AC a cirurgia, e outro 760 pacientes que foram operadas upfront e submetidos ao tratamento oncológico após. Nesse grupo que foi submetido ao tratamento oncológico neoadjuvante, se conseguiu mais cirurgias conservadoras do que no grupo que foi a cirurgia upfront, ou seja, a quimioterapia neoadjuvante já tem um papel importante em transformar uma paciente que seria mastectomizada numa paciente candidata à cirurgia conservadora. Vejam que, em que pese não houvesse uma importante diferença no que diz respeito à recorrência local e sobrevida livre de doença, no subgrupo de pacientes abaixo dos 50 anos já se tinha algum benefício em sobrevida livre de doença, provavelmente porque a gente não entendia muito bem os subtipos moleculares à época. Então, nós sabemos que nas pacientes mais jovens,
essas pacientes têm um percentil maior de triplo negativo e HER2 positivo, de forma que, então, essas pacientes submetidas a QT neoadjuvante tinham algum benefício de sobrevida livre de doença, essas abaixo de 50 anos, esse subgrupo que está aqui embaixo, está aqui praticamente tocando à sua esquerda. E em sobrevida global, a mesma coisa. Vejam que as pacientes com menos de 50 anos chegam aqui encostando um hazard ratio de 0,81. Então, assim, há que se pensar e se lembrar que as pacientes jovens podem ter benefício de QT-NEL, e a gente vai ver mais à frente o porquê nas explicações que eu trago para vocês. Então, por que realizar quimioterapia neoadjuvante, pessoal? Objetivos: melhorar a sobrevida global, livre de doença, ou seja, quando a paciente tem que fazer QT, pelo menos pior, a QT-NEL não será em relação a QT adjuvante. Eu tenho a possibilidade de avaliar a resposta em vivo, isso é importante até mesmo para desenvolvimento de droga, transformar lesões inoperáveis em operáveis e realizar cirurgias menores, ou seja, aquelas pacientes candidatas à mastectomia podem, então, se beneficiar da cirurgia menor, da cirurgia conservadora. 2. Sobretudo no cenário do triplo negativo e do HER2 positivo, é fundamental nós entendermos a importância da resposta patológica completa. O que seria resposta patológica completa? A gente... Só um minutinho, porque eu estou só fazendo mais um ajuste pequeno aqui na tela. Vocês não estão vendo. A definição de resposta patológica completa, isso foi bem determinado nesse trabalho, em alguns outros trabalhos avaliaram. Essa meta-análise de 7 estudos com 6.337 pacientes avaliou a resposta patológica completa, entendendo que a resposta patológica completa era a ausência de qualquer tipo de tumor na mama ou na axila. E verificou que era fator independente de prognóstico em determinados subgrupos. Vejam bem, no tumor HER2 não luminal e no triplo negativo, os pacientes que em azul tinham resposta patológica completa evoluíam melhor com a proporção de sobrevida livre de doença quando comparado com aquelas pacientes luminal A, por exemplo, que não tinham tanto benefício, mas se no grupo HER2 não luminal e no triplo negativo e no luminal B, HER2, no luminal B, HER2 negativo, são pacientes que, tendo resposta patológica completa, são pacientes que vão melhor do que aquelas em amarelo que não têm resposta patológica completa. Um número grande de pacientes foi avaliado, 6.337 pacientes nesse trabalho. Um outro estudo de meta-análise, um trabalho clássico da doutora Patrícia Cotzar, que avaliou 12 estudos, mais de 9.000 pacientes, verificou que se as pacientes tinham sobrevida, se os pacientes tinham resposta patológica completa, e aí se entendia a ausência de doença na axila, isso tolerava até carcinoma in situ na mama, o prognóstico era diferente se tinham resposta patológica completa em subgrupos diferentes. Vejam que as linhas em preto e em vermelho, que correspondem à resposta patológica completa considerada, fosse tumor in situ na mama ou ausência de tumor na mama e axila negativa, ou seja, resposta patológica total na axila, ausência de tumor na axila pós-QT-NEL, não tinham diferença no que diz respeito à sobrevida global ou sobrevida livre de evento. Portanto, esse trabalho tolerou como resposta patológica completa a presença de carcinoma in situ ainda na mama e a ausência de tumor na axila. Vejam que as pacientes HER2 positivo, recebiam tratamento com QT e trastuzumab, tinham mais de 50% de resposta patológica completa. Esse é um grupo de pacientes que se beneficia muito bem do tratamento medicamentoso. E a sobrevida global dessas pacientes, quando apresentavam resposta patológica completa, era espetacularmente melhor. Então, vejam, as pacientes HER2 positivo que apresentavam resposta patológica completa tinham sobrevida livre de evento em vermelho, melhor do que aquelas em azul, e, sobretudo, se o tumor fosse receptor hormonal negativo, ou seja, aquelas pacientes HER2 puros mesmo, não luminais. Falando um pouquinho de HER2 especificamente para vocês, eu vou entrar um pouquinho na seara da Débora, vou pedir um pouquinho de desculpa para ela, mas é só uma pincelada, eu prometo, não é nada demais. Não vou me aprofundar. Vejam que esse consenso da ASCO e do Colégio Americano de Patologia mostra o seguinte:
é fundamental que a peça cirúrgica que você, cirurgião, recebe, seja colocado em formol tamponado mais rápido possível e que fique ali por não mais do que 72 horas. Por quê? Porque senão os receptores de hormônio, estrogênio, progesterona e os de HER2 se perdem. Isso pode atrapalhar diretamente a análise do patologista no que diz respeito à testagem desses receptores e mudar completamente o fenótipo que se apresenta para tratamento. Esse trabalho não se deve deixar mais de 72 horas, porque senão também se perde, os receptores se perdem, aí o resultado vai ser prejudicado. Esse trabalho muito interessante desse grupo que avaliou um número pequeno de tumores, mas eles comparavam em cirurgia upfront o resultado da core biopsy no que diz respeito a receptores hormonais, estrogênio, progesterona e HER2, e aquilo que vinha na peça cirúrgica. E eles verificaram qual o efeito da isquemia fria, ou seja, aquela quando a gente tira a peça cirúrgica, ela fica ali parada no centro cirúrgico, literalmente esfriando. Qual é o efeito dessa isquemia fria no resultado de receptores hormonais, estrogênio, progesterona e HER2? Eu vou focar aqui no HER2. Vejam aqui que um atraso de meia hora à esquerda superior já leva a algum prejuízo. Um atraso de 3 horas, olha como é que os receptores se perdem. Um atraso na fixação de 24 horas mais ainda, e um atraso de 48 horas, esses receptores de HER2 praticamente desaparecem. Então, é fundamental que você, cirurgião, fiscalize aquela enfermeira que não está colocando a peça cirúrgica no formal e que traga o formal tamponado, que coloque de preferência 10 vezes o volume, porque também não adianta deixar a mama, metade da mama para formal e metade da mama para o ar. Tá ok? Então, assim, é importante a gente saber que o cuidado com a manipulação cirúrgica é o primeiro passo num bom resultado histopatológico e daí num bom tratamento da paciente. Falando um pouquinho de tratamento, esse é o trabalho APT Trial, que é um marco no tratamento de HER2, eu vou falar en passant. Um trabalho pequeno, braço único, de setembro de 2007 a 2010, englobando 406 pacientes com axila negativa, tumores até 3 centímetros, mas vejam que 91% tinham até 2 centímetros só. Essas pacientes foram tratadas com padrão cirúrgico, foi cirurgia conservadora seguida de rádio, ou mastectomia, com TH por TH12 e seguiam com Herceptin durante 1 ano. E a sobrevida livre de doença foi de 93,3% em 7 anos, ou seja, e a sobrevida livre de recorrência local mamoaxila 98,6% em 7 anos, ou seja, tratamento com taxano com Herceptin nesse perfil de 12 ciclos e seguindo com Herceptin durante 1 ano, em pacientes com axila clinicamente negativa e até 2 centímetros, nos mostra que a cirurgia upfront com esse tratamento adjuvante é eficaz, é eficiente. Então, o ponto de corte de 2 centímetros foi colocado basicamente porque a gente tinha uma maior quantidade de pacientes com esse tamanho de tumor, ok? Já o Neosphere, a gente já entra na seara do tratamento neoadjuvante no cenário HER2. Tumores operáveis, vejam que o ponto de corte era 2 centímetros, ou localmente avançados, até inflamatório, estudo de fase 2, 417 pacientes submetidas a esses 4 braços de tratamento. Vamos nos prender a esses 2 braços do meio, o docetaxel, trastuzumab, pertuzumab, que já utilizava-se duplo bloqueio, ou então o uso de trastuzumab, pertuzumab. Eu vou chamar a atenção do porquê. Vejam que a resposta patológica completa com THP foi de 45,8%, mas de alguma forma um percentil de pacientes não desprezível respondeu em 17% dos casos com resposta patológica completa, onde que estão somente ao uso do duplo bloqueio. Então, essas pacientes são pacientes que, uma vez nós conseguindo identificar, a gente vai conseguir ainda descalonar um pouquinho mais o tratamento. E no que diz respeito a essas pacientes serem receptor hormonal negativo, no subgrupo receptor hormonal negativo, a taxa de resposta patológica completa foi maior de 63,2%. Esse estudo ele teve uma análise de 5 anos na ASCO de 2015, e vamos nos aprender aqui ao gráfico da direita, onde a gente vê que a sobrevida livre de progressão era super importante, em 5 anos, 85% das pacientes que tiveram resposta patológica completa estavam sem evidência alguma de doença.
Já o Trifaena, que é pertuzumab mais trastuzumab em combinação com tratamento neoadjuvante contendo antraciclina ou antraciclina free, né? Um estudo de fase 2, onde se usava QT com pertuzumab e trastuzumab, com objetivo primário de segurança cardiovascular e o secundário de resposta patológica completa. Aqui está o desenho do estudo, eu vou deixar de certo, a Débora vai falar melhor, mas vamos verificar o seguinte no que diz respeito à resposta patológica completa. A gente consegue chegar no esquema TCHP até 66% de resposta patológica completa quando a gente considera isso axila negativa e carcinoma in situ na mama, tá? Enfim, então, e como nós sabemos que a sobrevida livre de evento, sobrevida global, baseado naquele trabalho da doutora Patrícia Cortzar, mostra que a resposta patológica completa nesses dois cenários não faz diferença. Então, veja que essa paciente com resposta patológica completa de 66,2% é algo muito interessante, muito bom, trazendo o melhor prognóstico para essas pacientes com mais de 2 centímetros tratadas com tratamento neoadjuvante antes da nossa querida cirurgia. E, Rafael, mas se essa paciente ainda tiver doença pós-tratamento neoadjuvante, se ela não alcançar a resposta patológica completa, tem o que fazer? Tem. O estudo Catering, onde as pacientes que não tiveram resposta patológica completa foram randomizadas a TDM1 versus trastuzumab, elas tiveram um benefício de sobrevida livre de doença invasiva, quando comparados com o trastuzumab de 88% para 77%, quer dizer, nada mais claro do que esse gráfico, né? E aí? E você, cirurgião? Se essa paciente reduziu o tamanho do tumor, eu preciso tirar o leito tumoral inteiro ou eu posso tirar só o que sobrou? A gente sabe que os tumores podem reduzir de um tumor grande para um tumor pequenininho ou de um tumor grande para um verdadeiro queijo suíço, com vários focos de tumor. De maneira que se a gente passa por dentro vamos supor, esses tem 5 aqui embaixo. Se a gente passar por dentro desses 4, remove, a gente pode deixar o de cima. Será que se faz realmente necessário, em todos os casos, a gente remover o leito cirúrgico? A resposta é não, em caso algum, por conta do tratamento todo que é implementado. Eu vou mostrar para vocês, sobretudo no HER2 positivo, porque a gente tem uma segurança maior. Esse trabalho é um trabalho sul-coreano muito interessante, que mostra que os tumores triplo negativos e HER2 positivos não luminais, eles têm uma redução maior com a quetenel. Os luminais têm uma redução mais em queijo suíço, uma redução mais salpicada. Os HER2 positivos, os triplo negativos, necrosam mais e têm uma redução mais homogênea, mais coesa. De forma que o tamanho desse tumor pós-quetenel, e, enfim, também com o uso de drogas-alvo, como pertuzumab e trastuzumab, aqui nesse caso é a trastuzumab, né? Esses tumores têm uma correspondência mais real, os HER2 positivos e os triplo negativos, com aquilo que é visto na ressonância quando comparado com os luminais. E, portanto, há uma maior probabilidade de obtenção de margens cirúrgicas adequadas nos triplos negativos e nos HER2 positivos, quando comparados com os luminais, após quetenel. E como é que eu localizo o tumor? Eu posso tatuar o tumor, como está à esquerda, ou eu posso colocar num clipe. Então, eu preciso retirar a área tatuada por completo ou posso tirar só a região clipada? Esse trabalho extremamente elegante, ele avaliou o seguinte, infelizmente aqui não está aparecendo bem o autor, mas a referência acabou que cortou aqui para mim um pouquinho, mas ele comparou o seguinte, tirando o volume inteiro de tatuagem e tirando só a peça clipada, ele comparou um braço com outro, ele viu o seguinte, que a taxa de ressecção de margens livres era exatamente a mesma com volume cirúrgico, de volume de peça cirúrgica menor, quando se removia só o clipe, ou seja, se obtém margem cirúrgica livre tanto quanto com volume menor se só tirar a peça clipada. Não se faz necessário remover toda a área tatuada. Entretanto, a limitação são microcalcificações pleomórficas. Esse trabalho, que uma das autoras é a doutora Mônica Morrow, mostra por A mais B que, se as microcalcificações estão presentes na peça, essas microcalcificações em 37,8% têm carcinoma in situ ou infiltrante presentes. Enfim, essas microcalcificações elas podem aumentar do pré para o pós-QT por necrose tumoral.
Então, não é incomum, por vezes, você precisar fazer uma mastectomia, porque essas pacientes com microcalcificações, lembre-se, 37,8% dos casos vão ter carcinoma na área de microcalcificações, ela tem que sair por completo. Então, não adianta deixar a microcalcificação para trás fazendo cirurgia conservadora. Se tiver que tirar, fazer, para se obter um resultado oncológico e estético adequado, se tiver que fazer a mastectomia, façam. Manejo da axila é o nosso desafio número 4. Nós sabemos muito bem que no cenário axila N0, pré-quetenel, para axila N0, pós-quetenel, é factível, é um método adequado, a gente só tem que se lembrar, o falso negativo é praticamente igual o de cirurgia upfront do NSABP B32, do trabalho do Dr. Veronese, mas a gente tem que se lembrar que se a axila for positiva pós-quetenel, há que se esvaziar a axila, porque se trata de doença resistente, mesmo quando for micrometástase. Se a gente tiver um linfonodo com macrometástase, a chance de se terem outros linfonodos comprometidos é de 64%. Alguns 62%, 64%. Com micrometástase, isso cai para 32%. Não vou entrar na seara de célula tumoral isolada, que também é 32%, que o trabalho mostra, mas o N muito baixo. Então, assim, micrometástase, macrometástase residual é igual a esvaziamento axilar ainda hoje. Ainda temos trabalhos em andamento, mas ainda não temos o resultado deles. Resultado de trabalhos esses que avaliam se a radioterapia é o suficiente. Então, vejam, a taxa de identificação do linfonodo sentinela pré-QT ou pós-QT nesse trabalho do memória em pacientes que foram submetidas a quetenel N0 pré-QT foi exatamente a mesma, com falso negativo muito semelhante. Já no outro cenário de quetenel, onde a paciente era clínico N1 e foi a clínico N0, nós temos 3 trabalhos clássicos, o Z1071, o Sentina e o SN-FINAC, algumas características próprias. O Z1071 usou dupla marcação em 80% dos casos, tecnésio e azul. O Sentina usou basicamente tecnésio. O SN-FINAC usava imunohistoquímica na axila, nos linfonodos. O falso negativo de cada um está aqui, 12,6, 14,2 e 8,4 na SN-FINAC, porque eles usavam imunohistoquímica na axila. Mas, quando se removiam 3 ou mais linfonodos, o falso negativo caía, respectivamente, para 9,1 e 7,3, e no SN-FINAC, 2 linfonodos para 4,9, ou seja, falsos negativos aceitáveis e iguais da cirurgia upfront. Então, se realizar linfonodo sentinela pós-quetenel com CN1 é algo amplamente factível, é um método seguro. Com CN2, os trabalhos são em menor quantidade, mas também é tolerável de se realizar, em que pese até a última atualização da NCCN, isso não está muito claro para a gente. Mais importante do que o falso negativo é a gente avaliar se é efetivamente seguro realizar esse tipo de procedimento. Então, esse trabalho aqui muito interessante da doutora Sabrina Fontana, que é uma brasileira, que mora em Milão e trabalha no Instituto Europeu de Oncologia, junto com a doutora Viviana Galimberti, avaliou de entre 2000 e 2015, retrospectivamente, 688 pacientes, CT1 a T3, axila TN2, em 10 anos de follow-up. Só usaram tecnésio. E eles avaliaram justamente a sobrevida global e livre de doença à distância. Vejam que a sobrevida global em 5 anos das pacientes N0 pré-QT, que continuaram N0 pós-QT, injeção só de tecnésio, remoção de 1 linfonodo, 2 linfonodos, quantos captassem? 92%. N1, N2, praticamente 90%. Em 10 anos, 81,5% e 80%, sem diferença estatística entre si. Da mesma forma, a sobrevida livre de doença à distância, 88% e 84%, N0, N1, N2, em 5 anos, e em 10 anos, 82,2% e 80,4%. Ou seja, é um método seguro de ser utilizado nessas pacientes. Muito mais importante do que o falso negativo, essa sobrevida global de sobrevida livre de evento à distância. E o que diz, então, o NCCN para nós hoje? Que o tratamento sistêmico pré-operatório neoadjuvante tem, por preferência, no tumor HER2 positivo a partir de 2 centímetros ou axila positiva, clinicamente N1, que ele pode ser até considerado para T1C, ok? Mas o padrão é
a partir de 2 centímetros, T2, tá? E que esse tratamento nos traz informação prognóstica valiosa com que diz respeito à resposta patológica completa, tá? Particularmente nos triplos negativos e HER2 positivos. E a identificação de pacientes com doença residual, ou seja, pacientes de maior risco para relapso, para retorno, permitem que drogas a mais sejam administradas a esses pacientes. No triplo negativo, a gente tem a capecitabina, no HER2 positivo, o TDM1, que muda efetivamente o prognóstico dessas pacientes com a aplicação e tratamento dessas drogas na adjuvância nas pacientes que não foram a resposta patológica completa. Muito obrigado, pessoal. Desculpa se eu tomei um pouco demais o tempo de vocês, mas o tema merece. Obrigado. Acho que agora vou eu. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Débora, agora é você. Fica à vontade. Tá bom. Obrigada, Rafael. Parabéns, aula. Preciso lhe apresentar. Afinal de contas, temos uma ilustre convidada aqui hoje, que é a doutora Débora Gagliato, que é médica oncologista titular da Beneficência Portuguesa e que, de certo, vai nos brindar com uma aula espetacular. Débora, por favor, fique à vontade, a casa é sua. Obrigada, Rafael. Obrigada pela apresentação. Parabéns pela aula super brilhante. Conseguiu aí resumir com muita didática alguns pontos aí cruciais no manejo de mulheres com câncer de mama em geral e na paciente com HER2 positivo. E eu também vou tentar colocar um panorama, focando um pouco mais na minha área, que é a oncologia, como a gente vai integrar as diferentes especialidades no melhor manejo para uma paciente focando no câncer de mama HER2 positivo. Esses são os meus conflitos de interesse. E, de fato, na nossa opinião, e eu acho que na opinião do grupo do Rafael e nas pessoas que realmente se dedicam a tratar mulheres com câncer de mama, a gente sabe o quanto a interação dos profissionais envolvidos no cuidado daquele paciente proporciona melhores desfechos. E quando às vezes eu falo para o meu residente, vamos levar para discussão, vamos colocar em pauta, bato na porta do cirurgião que está atendendo às vezes do meu lado no consultório, isso tudo tem um ganho em sobrevida para paciente que é incrível. Vou mostrar, inclusive, estudos que documentam isso muito bem feito. Então, hoje, quando eu tenho uma paciente com tumor pequeno, axila a princípio negativo, como o Rafael colocou, ele mencionou esse estudo. Eu também costumo falar para os residentes que esse estudo é um fase 2 único, talvez o fase 2 mais famoso em câncer de mama, braço único, um estudo pequeno de 410 pacientes que mudou a nossa conduta. Esse é um estudo que avaliou descalonar consideravelmente quimioterapia. Quem é oncologista sabe que fazer paclitaxel com trastuzumab, que é o regime APT, versus, por exemplo, um TCHP, docetaxel, carboplatina, hipertuzumab e trastuzumab, é água e vinho. É muito mais fácil, é muito mais tranquilo do ponto de vista de tolerância, toxicidade, fazer um paclitaxel com trastuzumab. E esse estudo realmente responde à pergunta, né? Basicamente, aqui, eu tinha 92% de pacientes com tumores abaixo de 2 centímetros, axila, obviamente, negativa, e aqui a gente vê essa tabela incrível de sobrevida livre de recidiva aos 7 anos, de 97,5%. Quando eu falo esse número para o paciente, parece que a gente está até exagerando, mas é isso que o estudo mostra, por publicação de 7 anos de follow-up, de JCO, clássico de 2019, e observem bem, eu tenho 1% de recidiva à distância. Então, olha o que eu consigo com pouquíssima toxicidade, pouca químia, a grande estrela do tratamento, sem dúvida, é o trastuzumab, oferecer para minha paciente. E aqui as curvas de acordo com a expressão de receptor de hormônio, a gente vê que realmente o paciente que coexpressa hormônio é aquele paciente que vai melhor ainda, que tem um desfecho de sobrevida melhor. Tivemos também um outro estudo nesse nicho de doença de baixo risco HER2, que é o estudo ATTENT, que eu uso muito no dia a dia. Eu não sei porque às vezes os oncologistas não foram aí tão
generosos, assim como foram com o esquema APT, com o regime Atente, e aqui, na verdade, é um estudo também pequeno, de menos de 500 pacientes, como o APT, mas ele queria avaliar se TD-1001 seria menos tóxico que fazer um paclitaxel com trastuzumab. Só que lembrem-se que muitas vezes esses scores de toxicidade clínicas reportados nos grandes estudos não refletem como o paciente se sente. Então, do ponto de vista formal, esse é um estudo negativo para mostrar estatisticamente toxicidade hematológica, hepática, toxicidade de mucosas, gastrointestinal, que TD-1001 seria consideravelmente menos tóxico que TH. Mas na prática, quem já fez um regime como TD-1001 sabe o quanto ele é menos tóxico. E aqui, como é um estudo pequeno, eu não tenho o poder de comparar a eficácia entre os dois tratamentos, mas olha a sobrevida livre de doença de novo. De TD-1001, 97,7%, de TH, 92,8%. Eu lembro que tem um sintoma, um efeito colateral, que não tem comparação de toxicidade entre TD-1001 versus TH, que é a neuropatia periférica. Quem é cirurgião, oncologista, sabe o quanto esse pode ser um efeito detrimental na qualidade de vida. Então, imagina uma paciente curada, às vezes jovem, mesmo mais idosa, que eu deixei com uma sequela aí que ela não pode colocar um sapato de salto, que ela sente o tempo todo formigar o pé dela, sente areia na sola do pé. Isso é muito desconfortável. E TD-1001 tem toxicidade de neuropatia acima de grau 3, 7% versus 25%, muito mais para paclitaxel com trastuzumab. Por isso esse é um regime. Se é uma paciente que já tem neuropatia de base, tem fator de risco para neuropatia, TD-1001 vai muito bem. Olha a curva de sobrevida livre de doença, e esse estudo vai ser atualizado na semana que vem em San Antônio. Então, um estudo também muito importante no descalonamento da paciente de baixo risco. Vou ilustrar aqui o quanto a multidisciplinaridade é incrível, mas nós somos humanos, o paciente às vezes não lê o livro, e às vezes as coisas saem como não devem. Então, essa é uma paciente que marcou muito, porque ela é uma paciente jovem, de 47 anos, a mamografia mostrou um nódulo suspeito para câncer. Aqui a gente vê um nódulo especulado, claramente com aspecto de uma lesão maligna. Fomos aí para a biópsia, o anátomo mostrou um carcinoma ductal invasivo não especial, expressão de estrógeno e progesterona 70% e um HER2 já amplificado, uma doença com HER2 superexpressa mais 2. Essa paciente foi para uma avaliação de estadiamento clínico com equipe aí de alta performance aqui em São Paulo, com ultrassom dedicado da região da axila e também para avaliar a mama. E o que a gente vê, né? Esse linfonodo que aparentemente estava discretamente aumentado, mas não parecia um linfonodo doente. E aqui também fez uma ressonância e uma tomografia, sugerindo aí um linfonodo de aspecto normal aos exames de imagem. Então, sentamos todos, cirurgião, oncologista, e falamos ao radiologista, patologista, excelente, mostrando que era uma doença HER2. O que a gente faz com uma paciente com tumor pequeno na mama, axila, a princípio negativa? Vamos operar. Então, essa paciente foi para a cirurgia e quando não foi da nossa surpresa, que o anátomo patológico mostrou de fato uma lesão pequena na mama, de menos de 2 centímetros, mas 2 linfonodos vieram comprometidos, inclusive tinha um linfonodo com metástase extracapsular. Então, a macrometástase, o tamanho da maior metástase da axila era de 1,1 centímetro, e aqui confirmou aí a mesma imunistoquímica da biópsia inicial. Então, aqui a gente vê esse linfonodo fazendo esse comprometimento aí quase que linear, o que confundiu o radiologista, confundiu a gente com os exames de imagem, mesmo tendo ressonância e tudo mais. Então, claro que o dia a dia ele é complexo e, às vezes, mesmo com excelente radiologia, excelente cirurgião e oncologista, às vezes a gente se surpreende no dia a dia. Mas o time multidisciplinar, se com um time bom a gente já se depara com situações como essa, com um time multidisciplinar, a gente tem uma possibilidade de oferecer os melhores desfechos para a paciente. E eu não digo que esse time é só
cirurgião oncológico, oncologista e radioterapeuta. Mas olha a importância do patologista. Eu costumo dizer para o paciente, o patologista é o médico mais importante, que você nunca vai ver o rostinho dele, porque é um médico que fica na bancada, atrás do microscópio. Eu tenho as enfermeiras, na nossa opinião, né, no nosso hospital, as enfermeiras navegadoras mudam a experiência do paciente, como ele navega para ter acesso aos exames rápidos, para começar. Nós sabemos o quanto time to treatment, o tempo para início do tratamento é fundamental. Hoje, geneticista, hoje a gente pede aqueles painéis multigênicos, vem frequentemente vultos, esses pacientes precisam ser avaliados. Imagem, psicólogo, nutricionista, radiologista, intervencionista. Então, a equipe é rica e composta por players de extrema importância no melhor manejo de uma mulher com câncer de mama. E já é muito bem documentado, né? Quando eu sento para discutir com cirurgião, oncologista, patologista, radiologista, enfermeira, psicóloga, eu tento entender também, né? Porque eu posso ter o melhor tratamento by the book, mas e aquela dinâmica familiar do paciente, como ele trabalha, como é a família, tem filho pequeno? Então, sentar para discutir multidisciplinarmente faz com que eu tenha uma capacidade melhor de aderir aos guidelines internacionais, com que eu revise sempre, né, como que está a qualidade da assistência no meu hospital. Quando a gente tem tumores raros, tumor metaplásico, que às vezes aparece, adenoide cístico de mama, o que a gente faz? Melhor a capacidade de decisões, né? Você trabalha melhor em equipe, você fica mais engajado no hospital, você se relaciona até melhor com seus pares. Nós sabemos que melhora os resultados do paciente, há inúmeros estudos que mostram isso, eu escolhi trazer um. Podemos alterar os planos de tratamento, então às vezes o colega pode chamar a atenção para um ponto que não foi muito bem avaliado, e claro que eu consigo aí recrutar mais pacientes para os estudos que estão abertos na instituição, porque às vezes vai estar o PI discutindo e falar, olha, esse paciente pode ser elegível para o estudo que eu estou conduzindo, vamos ver, vamos pedir uma consulta na pesquisa. Então, tudo isso é super importante. Esse é um dos estudos que mostra realmente o quanto faz diferença fazer uma avaliação tumor board, uma avaliação multidisciplinar. Então, o estudo intervencional, uma coorte de mais de 13 mil pacientes com câncer de mama, e esses médicos nesses centros americanos implementaram atendimento multidisciplinar a partir de 1995. E aqui a gente vê os pacientes, a curva em vermelho, os pacientes que receberam a intervenção, então a discussão multidisciplinar, versus a curva em verde, os pacientes que não foram tratados com discussões em tumor board de forma multidisciplinar. E olha a sobrevida câncer de mama específica a partir da implementação em 1995 do time multidisciplinar melhor para aqueles pacientes discutidos versus aqueles não, e a sobrevida global em geral melhor para esses pacientes. Então, sem dúvida nenhuma, discutir, estar atento, ter todos os seus colegas ao seu lado discutindo a melhor conduta, eu não tenho dúvida que isso se traduz em melhor chance de cura e em mais sobrevida para os pacientes. Já tumores mais graves, também é super importante. Aqui, nós tínhamos aí um tratamento antigamente que era químio, mais o único anticorpo monoclonal que era o trastuzumab. Um dos estudos mais importantes é o estudo do pai do trastuzumab, que é o Dr. Dennis Sleiman, que avaliou 3 braços para pacientes com doença HER2 positiva. ACTH, ACT e TCH. Então, você tinha aí antracíclico mais taxano puro, quimioterapia para pacientes com doença localizada e amplificação de HER2, AC seguido de taxano com trastuzumab e TCHP, docetaxel, carboplatina e trastuzumab. E olha como hoje os desfechos são melhores dos pacientes em relação ao estudo do Sleiman no passado. Pertuzumab faz uma diferença incrível nesse contexto. Então, eu tenho aí uma sobrevida livre de doença que vai de aproximadamente 80% para quem não tem linfonodo comprometido, em torno de 77% para quem tem um linfonodo, uma doença linfonodal mais limitada, e para quem tem muito volume, esses números não são adequados, né? Nós temos aí um risco de recidiva que ultrapassa os 30%. Então,
fez muita diferença. E aqui todo mundo tratado na adjuvância. Esse estudo é extremamente enriquecido para tumores grandes. A maioria, na verdade, tinha tumores com mais de 2 centímetros. Então, pontos que fizeram a gente melhorar muito. Primeiro, estratégia NEL. O Rafael já mostrou o quanto é importante. Segundo, você utilizar um bloqueio duplo de HER2. E terceiro, também uma seleção, né? A definição da doença HER2 foi melhorada com os guidelines, com os patologistas. Então, esses desfechos foram melhorados por oferecer mais precoce, né? O Rafael já listou aí todos os benefícios de neoadjuvância. Eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado. Eu tenho esse estudo que a gente publicou no JCO em 2014, 6.800 pacientes revistas do MD Anderson, e nós mostramos, né, que na doença HER2, quando eu opero primeiro e demoro para começar a QT, infelizmente eu comprometo a sobrevida global. Então, olha a curva de sobrevida dos pacientes que demoram mais de 2 meses para começar a quimioterapia, claramente inferior em relação àqueles que começam o tratamento sistêmico adjuvante mais precocemente. Então, eu não tenho dúvida também, como o Rafael mencionou, se a gente fizesse, às vezes, um estudo de neoadjuvância, focando em histologia agressiva, às vezes pacientes mais jovens, a instituição mais precoce do tratamento sistêmico deve fazer diferença e possivelmente neo vai ser melhor do que a adjuvância. Hoje, é até antiético a gente propor um estudo de neo versus adjuvância num paciente com critério para fazer neoadjuvância, mas as evidências são claras em mostrar o quanto a gente só tem benefício em expor mais precocemente esses tratamentos. Esse é um estudo que mudou, e eu confesso que mudou a minha prática clínica no tratamento. Eu sou filha do MD Anderson, fiz a minha formação em câncer de mama lá, era muito forte a antraciclina para mim, inclusive na doença HER2, mas esse estudo realmente ele mostra, né? O estudo holandês que tem um desenho um pouco complexo, mas basicamente a mensagem é: se eu pegar pacientes de alto risco com doença HER2, fizer um taxano, platina e bloqueio duplo de HER2 versus fazer antraciclina, taxano, platina mais bloqueio duplo, né? A diferença é que eu acrescentei um antracíclico. Será que tem diferença? E eles mostraram que não, vai super bem, a resposta patológica completa é excelente nos dois grupos, inclusive a sobrevida livre de evento é igual nos dois grupos. Então, esse estudo realmente mostra o quanto, numa era em que eu tenho pertuzumab como um grande aditivo a trastuzumab, passa a não ter tanta importância aí a intensidade de uma quimioterapia contracíclico. Isso, e esse slide foi dos que mais me marcou quando foi apresentado esse estudo, porque a minha impressão era, bom, na população de mais alto risco, de mais volume de doença linfonodal, aí sim eu devo achar um benefício para fazer antraciclina. E a resposta é não. Olha como a gente não observa realmente nenhum grupo que tenha um benefício maior ao usar antraciclina versus não usar. E de forma clara, é muito mais tóxico para o coração você usar um antracíclico, né? Quando eu falo na oncologia de pontos de desfechos relevantes, então aquele paciente que tem uma fração de ejeção X normal, quando cai mais de 10%, isso é ruim. Isso mostra que eu estou lesando o miócito, o músculo cardíaco, ou aquele que cai para o valor abaixo do valor normal. Isso é muito diferente, olha, chega a 8% com uso de epirubicina, e olha que EP é um antracíclico menos tóxico para o coração, versus apenas 3% quando eu não uso epirubicina, quando eu uso apenas um taxano com platina. Será que eu também posso omitir carboplatina? Isso são cenas dos próximos capítulos. Esse estudo do Vicente Valeiro, do MD Anderson em câncer de mama metastático, ele comparou. Você faz um taxano com anti-HER2, será que eu preciso botar carbo? E olha como na doença metastática, carbo não melhorou a sobrevida livre de progressão, sugerindo que talvez, será que na doença localizada, carbo é imprescindível? Então, olha só, não teve nem diferença em sobrevida global usar carboplatina mais taxano na doença avançada. E nós temos um estudo que avaliou o DAFNE, e já temos resultado desse estudo, para pacientes com doença localizada, em que eu vou pensar na neoadjuvância, vamos então fazer um taxano com bloqueio duplo, o paciente vai ser operado e depois o médico decide o que ele vai dar, se vai dar mais químio, se não vai dar, dependendo da resposta à cirurgia definitiva de mama.
E olha que interessante, a sobrevida, a resposta patológica completa foi de 56% para um taxano mais bloqueio duplo. Quando eu falo de RCB0 mais RCB1, pouco volume de doença, chega a mais de 66%. Então, os pacientes foram bem, sem a carboplatina. E quando eu comparo, né, com os outros estudos, parece muito bom esse resultado do Daphne, né? Se eu comparo com o Trifaena, 64% versus 57%, são números muito bons para um regime de químio muito menos intenso. Obviamente, a resposta definitiva dessa questão vai ser dada por estudos maiores, mas nós temos estudos que tentam sugerir que daria sim. Esse é um estudo ADAPT, eu gosto muito desse estudo, dessa série alemã, que avalia pacientes com tumor HER2 positivo e aqui, todos hormônio negativo, para receber só um anticorpo monoclonal versus anticorpo monoclonal mais um taxano. E olha quando eles mostram aqui PACLI mais trasto e perto, 90% de resposta patológica completa. Essa era uma população de baixo risco, mas 42% com axila positiva ao entrar no estudo. E quem tem resposta patológica completa, mesmo sem fazer mais quimioterapia, que esses pacientes em geral não fizeram, experimentam aí uma sobrevida livre de doença aos 5 anos de mais de 98%. Ou seja, esses pacientes foram muito bem. E na corte hormônio positivo, HER2 positivo, temos TDM1 sendo avaliado na neoadjuvância. E esse é um regime que a gente usa na BP, às vezes em pacientes não tão fit, pacientes mais idosos com muitas comorbidades, porque usar só TDM1 na neo de tumores que coexpressam receptor hormonal dá uma taxa de resposta patológica completa de 41%, que é muito melhor do que só o trastuzumab com terapia endócrina, que foi só de 15%. Então, muitos estudos, muitas estratégias mostrando que podemos aí descalonar. E essa corte mostrou também, né? Quem fez só TDM1, teve PCR e não fez químio, a sobrevida livre de doença em 5 anos foi de 92%. Então, foi muito boa, realmente. O estudo Compass HER2 é um estudo em andamento, estudo prospectivo, multicêntrico, randomizado, que vai definitivamente responder se é possível eu descalonar aí a carboplatina usando só um taxane bloqueio duplo, depois o paciente é operado, e vamos ver quais vão ser as taxas de resposta patológica completa. Temos também o estudo equivalente ao estudo Compass na Europa, que é o estudo Decretindo, que também avalia apenas trastuzumab e pertuzumab, aqui inclusive com a formulação subcutânea dos anticorpos monoclonais. E anticorpo monoclonal vale a pena? E nós temos aí o Fesgo, que é uma medicação que combina o trastuzumab e pertuzumab subcutâneo. E isso é possível graças à hialuronidase, que é uma enzima que vai fazer com que essas medicações possam ser absorvidas de forma adequada, sem você fazer grandes doses, né, grandes volumes para serem infundidos na região subcutânea. E você injeta em 5 a 8 minutos apenas. Então, o paciente não precisa ter catéter, não precisa ter porte, não precisa ter pique. Faz a medicação muito mais rápida. E o estudo que mostrou realmente que não tem diferença em termos de eficácia em relação ao anticorpo monoclonal pertuzumab e trastuzumab injetável, é o estudo Federica. Então, basicamente, vamos levar esses pacientes para neoadjuvância, tumores HER2 positivos, vou fazer antracíclico taxano com trastuzumab e pertuzumab subcutâneo versus trastuzumab e pertuzumab intravenoso normal. E aí esses pacientes têm aí um desfecho primário, desfecho de farmacocinética, avaliar a não inferioridade da concentração mínima do subcutâneo em relação ao intravenoso e outros desfechos, claro, como resposta patológica completa, segurança e sobrevida livre de doença. E aqui mostrando, né, a concentração mínima sérica, então desfecho de farmacocinética e farmacodinâmica, muito semelhante, até um pouco maior para o subcutâneo versus intravenoso, mostrando que eu atinjo níveis séricos de concentração no sangue, que é o que importa, né, para fazer o efeito biológico da droga, equivalente entre a forma subcutânea versus intravenoso. Em termos de PCR,
de resposta patológica completa, 59% para antracíclico taxano e os anticorpos subcutâneos versus 59% para antracíclico taxano e os anticorpos de forma intravenosa. Então, sem diferença estatisticamente significante. E em termos de segurança também, a medicação foi super segura, equivalente à forma intravenosa. E aqui mostrando, né, perguntando para o paciente, o estudo Francesca, o que você prefere? Ir para o hospital, ter um catéter, fazer uma injeção EV ou fazer os anticorpos subcutâneos? Então, esses pacientes, eles faziam um período de tratamento cruzado, então uma época eles faziam EV 3 ciclos, depois iam para o subcutâneo, o outro grupo começava com subcutâneo e ia para o EV, e depois ele fazia o que ele escolhia para completar os 18 ciclos de terapia anti-HER2. E o que foi visto? O que é basicamente intuitivo para a gente, que 85% das mulheres preferiram o subcutâneo. Os principais motivos: eu tenho menos tempo que eu fico no hospital ou na clínica, é mais confortável para mim não precisar ter um catéter, e 87% praticamente escolheu o subcutâneo. Então, bacana, mostrando aí a preferência do paciente. E hoje, nós falamos muito dos survivors, né, de quem está curado de uma doença que era muito grave, mas que vai completar os seus monoclonais e tem uma chance de cura muito alta. Para a gente ter uma ideia, o quanto a gente está curando câncer, não só câncer de mama, mas outros, olha o número de cancer survivors ao longo dos anos, vem aumentando muito, porque câncer é uma doença que vem aí aumentando a incidência com o envelhecimento, com o estilo de vida, e nós conseguimos, do ponto de vista de oncologia, cirurgia, proporcionar cura para esses indivíduos. E no mundo, em 2040, é esperado que nós tenhamos mais de 26 milhões de cancer survivors vivos, que a gente precisa saber como eles vivem em termos de qualidade. E em câncer de mama, nós sabemos que, às vezes, no primeiro ano após diagnóstico, no ano 2 e no ano 3, por exemplo, dor, neuropatia, mialgia, fadiga, são sintomas que são muito prevalentes e nós precisamos valorizar esses sintomas e adereçá-los muito bem. E hoje, né, quando eu falo de fadiga, é um sintoma tão inespecífico, mas tão complexo, que ela é composta de aspectos físicos, emocionais e cognitivos, inclusive. Então, nós sabemos, olha a porcentagem de pacientes que têm queixas físicas, queixas emocionais e queixas cognitivas que experimentaram aí um tratamento contra o câncer. E um ponto importante, que a atividade física tem um impacto grande em fadiga, em psique e também em como o paciente se sente. E, infelizmente, nos pacientes que têm um diagnóstico de câncer de mama, nós temos uma prevalência grande de pacientes que não fazem atividade física, e mesmo naqueles que fazem, você deteriora aí a quantidade em MET de horas que o paciente pratica atividade física substancialmente. Então, mesmo naqueles que inicialmente são excelentes, eles vão deteriorando ao longo dos anos pós-diagnóstico, e naqueles que já não são bons, a deterioração é muito grande. Então, nós precisamos advogar para que esses pacientes possam praticar atividade física. Então, eu coloco aí 25 anos em perspectiva do câncer de mama, em que na década de 90 era basicamente um antracíclico, tamoxifeno, poucos ensaios clínicos, ninguém falava em qualidade de vida, e hoje, em 2022, nós temos drogas-alvo novas como os ADCs, anticorpos monoclonais, drogas administradas via subcutânea, imunoterapia, dose densa, taxano, muitos ensaios clínicos, mais sobrevida e foco no estilo de vida. E para isso, o paciente precisa ter tempo para se exercitar, então diminuir tempo em hospital faz diferença de forma muito clara. Ter tempo para preparar uma refeição balanceada, né? Eu sempre costumo falar, não como do saco, né? O alimento preparado, processado, congelado, que vem cheio de conservante, corante. Tenha tempo para preparar a sua refeição. Isso faz uma diferença, né? Então, eu acho que vida saudável é para todos. Ter tempo e proporcionar isso para os pacientes é muito importante. Nós sabemos que qualidade de vida, bem-estar físico e psicossocial são fundamentais, e o câncer de mama cada vez mais um diagnóstico crônico, mesmo indivíduos que têm doença metastática ao diagnóstico. Só vou ilustrar aqui, fechando com uma paciente minha, de 59 anos, uma paciente pós-menopáusica,
uma paciente que tem 2 filhos que são médicos, um ginecologista e um ortopedista, e ela era voluntária quando ela fez o diagnóstico no Hospital Pediátrico em São Paulo, super ativa, como diz o Buzaide, uma super pantera. Ela dançava, fazia natação e teve o diagnóstico de um tumor HER2 positivo. Essa paciente, ela foi para cetorectomia inicial, era um tumor de 2,5 centímetros. Aqui a gente vê a patologia do BARC, mostrando uma amplificação de HER2, ausência de expressão de receptores hormonais. Foi para cirurgia e quando ela veio para mim, eu pedi um PET. E quando veio esse PET, tinha um linfonodo na torácica interna brilhando com SUV de 10, suspeito. A gente acabou aí acrescentando o pertuzumab na adjuvância dela. Felizmente, ela teve uma resposta metabólica completa e a gente optou por consolidar esse tratamento da mamária interna com radioterapia local. E essa paciente, então, fez rádio importante, intensa, por IMRT. E agora, quando ela terminou a sua químio, terminou a rádio, a gente trocou o tratamento dela, os anticorpos, para Fesgo de manutenção, que ela vem fazendo uso. Isso foi super importante, proporcionou ela a voltar a nadar, ela tirou o catéter, natação era um esporte importante para ela, voltou a trabalhar de voluntária no hospital pediátrico, que ela adora, que é a vida dela, e está muito aí, está indo muito bem no seu tratamento. Como é uma doença que não coexpressa receptor hormonal, ela não usa nenhum tipo de terapia endócrina, então ela já está muito bem reabilitada de todo o tratamento que ela fez. Então eram essas as mensagens, eu fico também à disposição para responder questionamentos. Muito obrigada pela oportunidade. Tudo bem, pessoal, vocês estão no chat, estão online, se quiserem fazer perguntas, fica à vontade. Não estão ouvindo? Cara, acho que não estão me ouvindo? Vocês não estão me ouvindo. Quem estiver no chat ou presencial pode fazer, se quiser fazer pergunta, fique à vontade. Eu estou vendo uma plateia muito interessante aqui, muito importante aqui. Ninguém perguntando nada? Então, eu vou aproveitar que a Débora está aqui, eu vou fazer uma pergunta. Uma residente minha, Débora, me perguntou assim, Rafael, o que a gente tem hoje de descalonamento para HER2 positivo, que já está sendo aplicado, você já mostrou, só porque a residente está aqui presente, ela não quer levantar a mão para perguntar, então eu sei que ela me fez essa pergunta, e o que pode vir para frente? O que você acha, o que na tua opinião vem à frente para descalonamento de tratamento de HER2 positivo? Acho que é uma pergunta muito importante. Então, já é realidade naqueles tumores pequenos, axila negativa, em que nós, tirando o agente platinante e usando só o paclitaxel semanal, você diminui muito a complexidade de mielotoxicidade, toxicidade gastrointestinal, náusea, mucosite, fadiga, astenia, mialgia, edema. Então, assim, quem é oncologista sabe o que é dar um TCHP com a dose correta. Então, na doença pequena já é a realidade. Nos pacientes com doença mais localmente avançada, esses estudos estão aí para tentar tirar a platina. A realidade de você ter disponível pertuzumab, trastuzumab e um taxano, acho que esse vai ser o próximo passo. Esses estudos devem ser reportados num futuro não tão longe, mas eu acho também que a gente vai começar a discutir e ter como base outras estratégias para descalonar mais ainda. Eu gosto muito do estudo do Javier Cortes, que se chama FERGAIN, em que os pacientes começam com só monoclonal e aí eles vão para um PET para ver se caiu a captação. Quem caiu só fez monoclonal, não faz nada de químio. Esses pacientes têm uma taxa de resposta patológica completa considerável e um desfecho muito bom já. Então, isso está sendo testado e pode ser implementado um dia. Não tenho dúvida que biologia molecular, NGS vai ser implementado, então ctDNA, para você avaliar aí a queda durante o seu tratamento, e o paciente que zera, você talvez proporcione menos tratamento sistêmico, você encurta a químio, dá só monoclonal, vem muita coisa por aí. Mas eu acho que hoje o que já é realidade para tumor pequeno, e o que está muito próximo é tirar a carboplatina. Mas vem muito mais coisas por adiante sendo investigadas na oncologia mamária. E deixa eu fazer uma pergunta mais de curiosidade do cirurgião, que está do lado do DK um pouquinho. E a aplicação do FESGO, vocês têm um tempo menor de paciente em espera. Como é que está sendo na tua prática diária lá na BP?
a aplicabilidade da medicação no teu dia a dia lá? Na BP, todas as minhas pacientes eu converto para Fesgo quando você termina a fase intravenosa de quimioterapia, e a experiência, né, a gente tem, acho que talvez o N maior do Brasil de pacientes que já estão usando Fesgo no dia a dia, e vai muito bem, né, as pacientes gostam, porque, em geral, a gente usa muito PICC Line em São Paulo, então o PICC é um catéter que tem vantagem de ser muito mais de menor complexidade para passagem e retirada, mas é um catéter que não permite que a paciente tenha banho de imersão, você tem aí todos os cuidados de ir uma vez por semana no centro de oncologia, não levantar muito peso, então você poder tirar o catéter para paciente ir ao centro de infusão, fazer uma medicação subcutânea é muito bom, e mesmo aquelas que têm o porte, né, você pode já ter o catéter, eu não gosto de deixar porte envelhecendo em mulheres com câncer de mama, mesmo aquelas de maior risco, porque às vezes esse catéter, quando você vai precisar usar, está colonizado, fraturou, tem uma trombose, então eu também acabo tirando, e mesmo quem tem o tempo de infusão, a comodidade, fazer subcutâneo é muito melhor visto, né? A gente viu no estudo no Francesco quantos pacientes realmente preferiram fazer subcutâneo em detrimento de fazer injetável. Maravilha. A gente aqui não tem perguntas mais da plateia, também não temos perguntas no chat. Queria te agradecer muito, Débora, pela tua presença. Imagina. Uma pessoa fantástica, uma profissional tão brilhante quanto você que com a gente engrandece muito. Então, vou encerrar a Obrigada, sessão. Rafael. Imagina, o prazer é todo nosso. Vou encerrar a sessão aqui e até a próxima. Tudo de bom para vocês, pessoal. Bye, bye. Boa noite. Boa noite.